A graça e paz, queridos, eu quero deixar uma palavra para a sua vida sobre você que se diz Igreja de Cristo. Nós que fazemos parte da Igreja do Senhor devemos entender o que é ser igreja e também entender sobre o amor de Deus por nós. Quer entender o amor de Deus? É fácil. Olhe para a cruz. A cruz é a expressão maior do amor de Deus. Porém, meus queridos, o amor de Deus por nós, ele não começou na cruz. Ele começou antes da criação do mundo. Em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Entenda que Deus não te amou porque você se batizou, ou porque você foi regenerado, ou porque você faz coisas certas, ou porque obedece à palavra. Ele te amou sendo ainda um pecador, você sendo um pecador. Em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele já te amava lá no pecado, na sujeira. Esse é o sentimento dele por você e por mim. Ele é a essência do amor e não se esforça para fazer isso. É muito lindo ouvir sobre a morte de Cristo. Mas é até comovente, vamos dizer assim. Mas, queridos, que efeito a morte de Cristo causou na sua vida? Que efeito causou na minha vida? Ser igreja de Cristo não é apenas achar bonito a história de Cristo e fazer parte de uma organização religiosa. A igreja não é nada menos do que o corpo de Cristo, o organismo a qual ele dá vida espiritual e através do qual ele manifesta a plenitude do seu poder e de sua graça. É o grande conjunto de pessoas que Cristo salvou, nas quais ele habita e através das quais ele revela Deus. Diz assim Efésios capítulo 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Irmãos, eu convido você a se doar realmente à obra do Senhor. Deixe Deus transformar a sua vida através do Espírito Santo. Não basta ir nas reuniões, ouvir a palavra e louvar ao Senhor da boca para fora. O que eu preciso analisar em minha vida para ver se realmente eu faço parte do corpo de Cristo? As leis de Cristo, às quais os crentes unem-se, a igreja, pode ser resumidas da seguinte maneira. Primeira, a suficiência e exclusividade da autoridade da Escritura, como regra de fé, de doutrina, como de prática na minha vida. Eu preciso praticar essa palavra. Segundo, evidência confiável de regeneração e conversão como pré-requisitos para a membresia de uma igreja. Terceiro, a determinação das ordenanças, batismo, ceia, como indicação divina, assim como as próprias ordenanças. Você que visita uma igreja, se batiza, participe da ceia, se coloque na posição. Eu não devo ficar indo à igreja só para ouvir uma palavra que me faça me sentir bem, que massageie o meu ego, e não deixar que essa palavra transforme a minha vida. É muito bom lembrar que a igreja não é uma organização humanitária apoiada por fraternidade humana comum, mas ela é um grupo sobrenatural de que a sua descendência não é do primeiro Adão, mas do segundo Adão, que manifesta o poder do Cristo divino. É a regeneração que propõe a
comunhão com Cristo. A essência do Evangelho, meus irmãos, é a nova vida em Cristo. A vida cristã, ela é tão importante quanto a sua conversão. A nossa fé, ela deve ser mostrada através das nossas obras. Devemos dar frutos de uma pessoa arrependida. Todo aquele que reconhece o real significado da morte de Cristo naquela cruz, ele deve entender que nós morremos com Cristo. Paulo diz assim em Romanos 6, do versículo 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. No versículo 11 ele diz assim, da mesma forma considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. No versículo 12 ele diz assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Quando Jesus nos disse na palavra que a carne é fraca, isso foi um alerta e não uma desculpa para pecar. Está lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi um alerta para você não pecar. Além do mais, meus irmãos, o não julgueis de hoje, tudo que você vai falar, as pessoas falam, não julgueis para não ser julgado. O não julgueis de hoje virou sinônimo de me deixa pecar em paz, vai cuidar da tua vida. Vamos despertar, igreja do Senhor, e fazer a diferença nessa nossa geração. Deus te chama para uma vida transformada na presença dele. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.